Fala pessoal, beleza? Vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o pattern de composição dentro do React. É algo que eu utilizo muito no dia a dia, realmente me facilita muito em vários aspectos, né? Em repetição de componente, reutilização, padronização, né? Então tem uma série de coisas ali, detalhes que a gente vai passar durante essa aula. A gente vai construir um componentezinho para poder dar essa explicativa, tá? E vamos partir para a prática e vamos lá. Vamos mudar aqui para a tela do computador. Eu vou abrir aqui a print que eu tenho do que a gente vai desenvolver. É algo bem simples que já vai dar para ser utilizado bastante todas as técnicas, tá? Então é um card onde a gente vai ter o título, descrição, vai poder adicionar um ícone, os botões de cancelar, confirmar e o input aqui que a gente não vai fazer parte da composição, mas o restante a gente vai conseguir replicar esse card de uma maneira totalmente diferente, utilizando o mesmo componente, tá? Então essa é a ideia. Vamos construir ele na prática. Eu vou deixar ele aqui na minha outra tela para eu conseguir ir replicando. E vamos lá. Vamos começar criando um projeto. Eu vou criar um projeto com Vite para ser mais fácil aqui, né, no meu desenvolvimento. Eu gosto de utilizar o Vite. Tá? Então vamos na prática aqui. Acessando a documentação, não tem segredo, a gente só roda o comando aqui. Eu, no caso, vou utilizar o PNPM, que eu gosto de utilizar, mas se quiser utilizar NPM ou Yarn ou BAN, tanto faz, vai chegar no mesmo resultado, tá? Então vamos lá, vou rodar o comando aqui, ele vai começar a instalação, vai pedir o nome. Aqui eu vou botar pattern de composição. Vamos utilizar aqui o React, né? Que é o que a gente está trazendo a proposta. E aqui eu vou usar o TypeScript normal, padrãozinho, beleza? Vamos abrir esse projeto aqui no VS Code, beleza? Tá aqui. Aí outra coisa que a gente vai fazer, instalar as dependências, tá? Então, npm i ou npm install ou i, enfim, tanto faz, yarn, o que for utilizar, faz a instalação das dependências aí pra gente dar sequência. Fechou? Instalou tudo. Agora a gente vai fazer o passo a passo para instalar o theme de CSS, tá? Que a gente vai utilizar aí para fazer estilização, que vai facilitar bastante o processo, tá? Então vamos lá. A gente vai seguir a documentação também aqui. Vou fazer o passo a passo com vocês. Então, ó, usando Vite, documentação do theme de CSS. Vamos instalar aqui. A única diferença é que a gente vai usar o PNPM, né? Então, vou botar aqui. Beleza. E vamos deixar rodando aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Fechou, já fez a instalação. Beleza, a gente agora tem que ir no Vite Config e botar essa configuração aqui. Tá? Então vou abrir aqui o Vite Config, vou fazer a importação do Tailwind. Vamos jogar aqui. Beleza. E vamos adicionar aqui como plugin o Tailwind CSS. Beleza. Tá adicionado. Agora a gente vai ter que criar e fazer a importação do Tailwind aqui, né? No nosso estilo global. Como aqui a gente tem uns separados aqui, eu vou ir apagando. Então, app.css, vamos ter que tirar daqui. Isso aqui também eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar a função app aqui direto, sem usar o default, tá? E vamos retornar aqui um H1 aqui. E boa, tirar todas as importações, vamos ter que arrumar aqui a importação do app, beleza? Ajustado. E esse index aqui, eu vou transformar ele num global CSS, beleza? Vou tirar tudo. Vou fazer a importação aqui do Tend conforme está na documentação ali, beleza? Vamos pegar agora aqui e importar esse globals no nosso main. Beleza. Fechou. Teoricamente é isso. Vamos agora só rodar o pnpm dev. Beleza, está rodando. E vamos testar aqui, utilizar alguma variável do Tailwind para a gente testar. Fechou, está funcionando, está instalado o Tailwind conforme o padrão que a gente tinha pensado, beleza? Agora vamos começar realmente a trabalhar no componente, tá? Antes de tudo, eu só vou apagar essa pasta assets e vou criar também uma pasta components aqui, tá? Deve estar sendo utilizado em algum lugar esse assets. Vamos ver se tem aqui ou só React SVG. Beleza, deve ter só. Deixa eu rodar aqui de novo para ver. Fechou.
Tinha dado só um bugzinho ali, a gente reinicia e tá resolvido. Fechou? Então vamos lá. Eu vou fazer só uma estilização padrão aqui para a gente centralizar o nosso componente, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui do lado uma colinha que eu tenho para deixar aberto já para a gente, se eu precisar, dar uma olhadinha. Beleza? Então vamos lá. Só vou criar aqui uma tag main. Essa tag vai ter aqui um flex min screen, né? Então o mínimo é 100 VH, que é o tamanho da tela atual. Beleza? Item center, justify center. Beleza. Vou botar um gap 10 aqui que depois a gente vai utilizar. E vamos fazer com um fundo preto, que eu prefiro, tá? Tá aí. Já tá centralizado. Beleza? E aí a gente vai dar a sequência aqui com a criação do componente de card, tá? Então vamos criar aqui o componente. Como é que eu gosto de fazer? Eu sempre crio uma pasta, card, por exemplo. E aí a gente cria um index.tsx. Esse cara vai ficar responsável por exportar todos os componentes que a gente utiliza, que a gente vai construir no caso. Tá? Então a gente pode exportar uma constante card aqui. Beleza, e é um objeto. Tá? Depois a gente vai importando aqui, por exemplo, o root, e aí vai importar o card root, e etc. Tá? Então a gente vai passo a passo aqui para criar realmente essa proposta de card aqui. Tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui do lado de novo para a gente fazer a criação. Vamos começar pelo root, que eu acho que é o principal ali para envolver o nosso card. Tá? Eu vou deixar separado em tela aqui também. Deixa eu só abrir aqui na esquerda e aqui abrir na direita, beleza? Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro componente aqui, separado, card root. Então eu sempre gosto de utilizar, aqui é .txt, sempre gosto de utilizar essa nomenclatura. Então card.root, que é o nome da separação que eu quero, ponto a extensão, né, no caso, txt. Tá, então vamos lá, vamos exportar uma função, card_root, e essa função vai retornar, resumindo, uma div. Tá? Então é o básico. E aí o que a gente vai utilizar nessa div, tá? Vou passar algumas propriedades. Aqui eu vou deixar fixo uma largura de 30 rem. Só que isso não quer dizer porque depois a gente vai poder personalizar isso aqui da maneira que quiser. Então vamos dizer que a gente tem outro caso que a largura tem que ser width 100%, né? De 100%, né? wfull. Então a gente vai conseguir fazer isso, tá? Utilizando uma biblioteca de mergear os estilos. Depois eu vou passar aqui com mais calma, tá? Spacey 5, a gente vai utilizar aqui para espaçar os componentes que tem dentro. O rounded aqui eu vou passar XL. A borda 2, né? No caso aqui ele aplica 2 pixels literalmente e uma cor já padrão. Tá? E a gente quer utilizar no caso outra cor, que vai ser o Zinc 700. O BG Zinc 800, tá? Tem também esse detalhezinho aqui que a gente consegue utilizar um atalho para criar, tá? Então se eu botei ali BG-Z 800 ele já puxou, tá? Padding 5 e o Shadow, vamos botar um Shadow de SM, tá? Beleza? Por enquanto é isso. Então aqui, esse nosso componente ele vai receber um children, né? Então vai receber um conteúdo e a gente só vai criar a tipagem dele aqui para conseguir utilizar, beleza? Card root props, beleza? Recebe o children que é tipado como React Node. Fechou? Daqui a gente pega e desestrutura aqui e pega só o children, que é realmente o que a gente quer. Tá? E aí aqui eu já vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza esse componente. Então, no nosso index, o que a gente pode fazer? Botar um root e importar o card root, que é o que a gente criou agora. E aí, quando a gente for utilizar esse componente, a gente vai importar o card, ó. Então a gente vai importar do index, o card, né? Então tem aqui a primeira importação. E se eu botar um ponto root, a gente está acessando aquele componente. Ó, tanto que já pegou a estilização que a gente criou. Então isso aqui, vocês vão ver que mais para frente na aula aqui, vai ser um adianto gigantesco para a gente criar o mesmo componente de formas diferentes, tá? Então vamos dar sequência aqui. Agora a gente vai criar realmente o título, tá? O título então seria esse aqui. Por enquanto a gente vai criar só o estamos quase lá e para finalizar aqui e tal, para depois adicionar esse ícone ali, tá? Então vamos lá. Como é que funciona aqui? O que a gente precisaria para criar um título? Uma div para poder englobar o nosso H2
e o nosso P, né? Poderia ser um H1 também, né? Eu vou utilizar um H1. Tá? Então, o que a gente precisa de estrutura é isso aqui. Então, o que eu vou criar? Vou criar um card header, né? E um card título, né? Title e description, tá? Então, a gente vai conseguir utilizar dessa maneira. E vocês vão ver que depois a gente vai conseguir usar só o título, ou usar só a descrição, daí depende de todo o caso do que vai ser utilizado, tá? Então vamos começar aqui pelo card header, tá? Então vamos lá. Card.header. Vamos exportar essa função. Mesmo esquema do root. Então, ó, e vou retornar. Aqui vai ser uma div também, tá? Em vez de utilizar a div, nesse caso aqui, eu vou acabar optando então por utilizar um header, já para a gente utilizar algumas tags semânticas aí do HTML, tá? Porque faz sentido, né? Vai ser um header. E vamos lá colocar a estilização disso aqui. O que ele vai ter por padrão? Um flex, flex call e um gap 2. Tá? Eu poderia utilizar também o space y2, mas eu já optei por usar o flex call, que eu garanto que sempre vai estar um em cima do outro. Tá? E ele recebe também um children padrão do componente. Tá? Então, children. Aqui a gente vai pegar card header props. Beleza. E vamos fazer a interface aqui. Card header props. Recebe um children, que é React Node. Beleza? React Node. Ok, tudo certinho. E aí vamos lá para o nosso index fazer o mesmo esquema. Vamos fazer só o header, no caso. Card header. Tá aí importado, fechou. Deixa eu só botar um conteúdo aqui para dar erro. E aqui faltou uma vírgula. Beleza? Então tá criado. E agora vamos criar os próximos. Card.title e card.description. Tá? Vamos criar aqui então, export function. Poderia copiar direto ali, mas eu quero realmente escrever cada um para a gente ter esse acompanhamento, tá? Aqui no caso do description ele vai retornar só um P, porque é um parágrafo, né? E a gente vai receber algumas estilizações também aqui, que vai ser o text SM, fonte medium e text zinc 300. Beleza, ele recebe também um children. Deixa eu só formatar, que aqui nesse projeto não tá utilizando, não tá configurado o pretty, né, então beleza, tá formatado. Vamos lá, interface, card description props, recebe também o children. Vocês vão ver que o processo, ele é meio chato, realmente, criar cada componente desse aqui, fazer toda essa configuração, ela é chata. Mas a vantagem que vocês vão ver depois é gigantesca, né? Esse é um caso muito simples, mas tem casos que a gente cria um componente gigante que pode ser quebrado em vários e ser totalmente moldado, sabe? Então, beleza. Vamos fazer aqui o card. Então, export function. Card title. Beleza, ele vai retornar aqui um H1 que vai receber algumas classes, tá? Deixa eu pegar aqui minha colinha. Beleza, ele recebe aqui um text do XL, fonte bold e o tracking, que ele dá uma juntada um pouco no texto, tá? Recebe o children, padrão. Vamos fazer o mesmo esquema aqui. Recebe aqui card title props. Opa. Aqui, recebendo children, faltou aqui só umas chaves no final. E vamos fazer a interface aqui. Interface, card, title props e children React Node. Beleza, tá criado. Então aqui a gente já tem uma estrutura de título, tá? Então vamos lá, só exportar aqui, ó. Title, card, title. Aqui ficou com... Faltou só o completar aqui. Beleza. Vamos importar corretamente aqui. Fechou. E aí vamos fazer o description aqui também. Card description. Essa estrutura também é bom ressaltar que algumas bibliotecas já utilizam, né? Bastante, aliás. E então é muito interessante saber porque é um padrão bastante utilizado, né? Então vamos lá. Card.header, como já está tudo tipado, ele já puxa aqui.
Então a gente consegue adicionar aqui, beleza, card.title. Vamos adicionar o texto que eu criei aqui, que é estamos quase lá. Estamos quase lá. E o card description eu coloquei para finalizar sua inscrição. Informe seu nome de usuário para utilizarmos em seus contatos. Beleza? Então aqui está toda a formatação. Faltou só a gente colocar realmente uma cor aqui no estamos quase lá. Tá? Então vamos colocar aqui também uma corzinha para ficar padrão. Que eu vou usar um, sei lá, TextInk 100, pode ser. Então tá aqui. A única diferença desse nosso layout é que tá sem a fonte. Depois eu vou fazer a instalação só pra gente terminar com chave de ouro, tá? Beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui. Continuando, o que falta agora pra gente fechar, o que eu fiz aqui de estrutura, tá? Eu fiz um card content, que é onde fica realmente o conteúdo, onde tem um input aqui nessa print, ó. Então, onde fica esse input aqui, ele tem um card content por volta. E depois a gente tem um card footer, tá? Que ele sempre alinha os itens à direita, onde a gente recebe os card actions, que são os botões, tá? Então, a gente vai fazer esse processo aí para dar continuidade, tá? Vamos criar o content, beleza? Então, mesmo esquema, card.content, txt, né? É bom colocar corretamente. Export function card content. Vamos retornar aqui uma div, nesse caso aqui é uma div. E ele recebe também algumas propriedades de CSS, algumas classes. Que no caso só a spacey5, que é o que a gente quer de espaçamento, tá? Recebeu o children, beleza? Vamos criar aqui a interface para seguir o padrão. Card content, props, children, react node, tá? Vamos desestruturar aqui as propriedades e card content props. Vou só formatar aqui, ok. Então aqui a gente já tem o nosso card content. Vamos exportar ele aqui também, seguindo o padrão. Então, ó, content, card content, beleza? E lá na nossa página, eu só vou fazer a importação dele aqui, abaixo do header, que é a minha estrutura padrão, tá? Então, card.content. Resumindo, é uma div com spacey, né? Então, não tem muito segredo, beleza? Para a gente dar continuidade aqui, eu já vou aproveitar e criar esse input que a gente tem aqui na print. Esse input, eu não utilizei esse padrão de componização, só porque para agilizar um pouco a aula, tá? Mas poderia ser criado, por exemplo, um input, onde ele pode receber também um input icon, ou não, e aí já torna esse componente também totalmente personalizado, tá? Mas nesse caso aqui eu já vou fazer ele direto na tela aqui, para dar uma facilitada, tá? Então dentro do card content eu vou criar aqui uma div, só vou passar para ela um relative, porque a gente vai criar esse ícone ali dentro. Tá? Então, eu vou criar aqui um inputzinho padrão. Placeholder aqui eu vou passar username. E ele vai receber algumas classes aqui, que é altura 12, wfull, roundedmd, bgzinc que vai ser 700. O padding left vai ser de 11. O right vai ser de 4. Por que 11, né? 11, porque daí ele vai receber ali o ícone, e aí ele precisa dar um espaçamento maior, beleza? O outline none, que a gente vai tirar esse outline padrão que tem nos inputs. Eu vou colocar uma transição de tudo, porque a gente vai botar só uma animaçãozinha aqui bem simples, né, que é o ring 4, quando dá um foco no input. E aqui eu vou colocar que vai ser um... Deixa eu pensar aqui alguma cor aqui. Vou botar um ring violet 500. Beleza? Botei qualquer cor aqui. Vamos ver, ó. Que já tem aqui. Aí a única coisa que a gente precisa ajustar só é a cor do texto. Então eu posso mexer tanto no placeholder. Vou colocar aqui um 400, talvez. Tá bom? E também no texto, que eu vou botar um pouquinho mais claro para ficar bom. Ó, então tá aqui. Agora o que falta realmente é só o nosso ícone, tá?
Aí o que que eu vou fazer? Como o ícone a gente tem algumas utilizações dele, então, por exemplo, aqui, aqui e também no confirmar a inscrição, eu vou criar também um componente para card icon, tá? Que é algo que a gente vai reutilizar muito, então é interessante criar. Card.icon, vou exportar a função, então card icon, e vamos retornar aqui realmente o icon. Aí a gente já vai receber pelas propriedades ali, vocês vão entender por que que eu estou botando com I maiúsculo, tá? Mas ele recebe aqui algumas propriedades, que é o size 4 e o text white. Beleza? Vamos criar a interface agora. Interface, card icon props. Ele vai receber o quê? Um icon, element type, que vem lá do React, para realmente ser um elemento que ele vai receber. E eu vou receber aqui como opcional class name, porque eu posso querer estilizar um pouco o tamanho desse ícone, que é o caso que vai acontecer aqui. Então é importante ter essa opcional aqui, tá? Beleza, vamos receber aqui essas propriedades, que vai ser o icon. E aí eu só vou renomear ele para deixar em maiúsculo, para seguir o padrão mesmo do React. E também o class name. Aí beleza, como que a gente vai utilizar esse class name? Tá? A gente tem uma biblioteca muito boa, que é o Tailwind Merge, que ele faz justamente esse trabalho. Tá? Então vamos fazer a instalação aqui. pnpmi, Tailwind Merge. Deixar ele instalando aí. E aí a gente vai importar dele, do Tailwind Merge, o TW Merge, tá? Então deixa eu só puxar aqui. Beleza. TW Merge, que é o que a gente quer. E como é que funciona isso aqui? Eu pego as minhas classes padrões, então eu dei um Ctrl X aqui. Eu utilizo o Tailwind Merge. O primeiro parâmetro que ele recebe é as minhas classes padrões, tá? E o segundo é o que a gente quer adicionar. Então no caso aqui é o class name que a gente recebe como opcional, tá? Que pode receber no caso. Beleza? Tá aqui, vamos pegar e exportar também. Icon, card, icon. Tá? Eu sempre gosto de manter esse padrão também de organização. E beleza, agora vamos botar na prática aqui a utilização desse card icon e já também modificando ele um pouco as classes dele, né? Como ele recebe o class name, então é bem interessante. Vamos importar aqui card.icon, beleza. Para a biblioteca de ícones aqui eu vou utilizar o Lucid React, padrãozinho. Então Lucid React, vou instalar aqui. Ele vai receber aqui o icon, vai ser @sign icon, bem lá dentro de Lucid, e ele vai receber também algumas class names, né? Então é muito interessante que a gente consegue personalizar totalmente, tá? Então eu vou utilizar esse ícone aqui, vou utilizar em outro lugar e sempre vai ter uma utilização própria, tá? Então vamos lá, ele vai receber aqui um absolute, left de 4, o top de 50%, que a gente utiliza 1/2, e eu vou voltar com o translate 50%. Tá? Isso aqui é aquela técnicazinha, até mostrei no último vídeo, para a gente conseguir alinhar o ícone no meio usando absolute, tá? E o int aqui, a cor do texto, eu vou usar o 400. Beleza? Tá aí, tá na mão, tá funcionando já certinho. E olha que legal, agora eu vou utilizar esse componente de ícone aqui dentro do título. Então, ó, vamos utilizar aqui card.icon, beleza? E esse ícone que vai receber aqui vai ser o book audio icon. E aí vou receber aqui uma class name também, só para mudar o tamanho dele e deixar um pouquinho maior. Tá? Então aqui, beleza, já está corretamente. A gente só precisa fazer um ajustezinho nesse card título aqui para conseguir ficar um do lado do outro. Daí o que acontece? Por enquanto ele não recebe um class name. E aí aqui vem a primeira modificação que a gente vai fazer dentro de um componente, tá? Já criado. O que a gente vai fazer? Vamos acessar aqui o título. E ele vai estender as propriedades, então componentes props, de um H1. Resumindo, é isso. Por quê? Porque daí agora ele pode receber class name, enfim, e aí a gente só vai ter que fazer um tailwind merge aqui nessas classes, beleza? Então vamos pegar aqui o class name e vamos pegar o restante das propriedades. Já vou repassar elas aqui, tá? Então 3.props. Então tudo que vem de relacionado a um H1 já está sendo repassado. E aí eu vou utilizar o tailwind merge
que vem lá dentro do pacote. Vou passar minhas propriedades padrão e o class name, beleza? Vamos só formatar aqui o componente. Tá aí, esse é o que a gente vai fazer com a maioria dos componentes aqui, tá? Vamos ir ajustando um por um. Primeiro eu vim pelo básico e agora a gente vai vir ajustando. E agora, se a gente der um contra-espaço, olha que legal. Tudo que é relacionado, que poderia ser passado no H1, eu consigo já ter aqui para passar. Principalmente o class name, tá? Que é o que a gente vai fazer agora de ajuste. Então vamos lá, ele só vai receber aqui um display flex, aí tem center e um gap de 3 aqui que eu coloquei. Tá aí. Então olha só que legal. O mesmo componente de ícone que eu uso aqui de uma maneira diferente. Então é muito legal isso, né? Realmente dá uma agilizada bem legal. Fechou? Vamos para o próximo componente para a gente ir finalizando aí, tá? Então agora é o footer, card.footer. Vamos criar o mesmo padrão, tá? Então card footer, exportei a função, vou retornar uma tag semântica do HTML, né? Que é o próprio footer. Beleza? Aqui escrevi function errado. Vou ter a interface aqui do card footer props. Beleza? E aí eu já vou aproveitar, como a gente já viu aquele conceito ali de estender a propriedade, eu vou estender nele aqui também, componente props, e vamos estender aqui do footer. Beleza? Ele recebe aqui por padrão também um children, React Node, show. E aí a gente só pega as propriedades aqui. Vou pegar aqui o children, vou pegar também o class name e o restante das props. Vamos repassar aqui, props. Beleza, usando o class name, vamos usar o tailwind merge. Vai receber as propriedades e o restante aí do class name. Fechou? E o interior do componente, né, o que vai receber de conteúdo, é o children. Vamos formatar aqui de novo. E vamos colocar algumas classes padrões aqui, que vai ser flex, item center e justify end com gap 2. Então, isso aqui já vai deixar da maneira que a gente quer, tá? E aí a gente vai utilizar aqui depois de content por card.footer. Faltou só exportar lá. Então a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Beleza, vamos exportar lá no nosso index. Footer, card, footer. Show de bola. E aqui vamos utilizar ele. Né? Eu acabei colocando aqui fora do content, mas a gente vai utilizar dentro do content porque faz parte do contexto, tá? Fechou, ele recebe um children, por isso está dando um erro. E ele já está alinhando no final aqui. Beleza? Vamos partir agora para o nosso último componente, que é o de botão. Resumindo, é um botão, né? Então, a gente, se for perceber pelo layout aqui, a gente tem duas estilizações. A gente tem uma padrão aqui e uma diferente. Então, a gente vai trabalhar também com uma biblioteca aí de criar variante, tá? A variante é um conceito bem legal. Então, vamos dar sequência aqui. Vamos criar o nosso card.action. Beleza, faltou o txt. Fechou. Vamos exportar. Export function card action. Show de bola. E vamos retornar. Aqui de resumo é um botão, né? Então a gente vai retornar um botão. Ele vai receber as props também, eu já vou importar ali. Props. E vai receber também o class name com tailwind merge. As propriedades padrões. E é isso, por enquanto. Tá? Vamos colocar o children também. Que é o interior, né? Conteúdo. E vamos criar aqui a nossa interface. Card action props. Ele vai receber então aqui, ele vai estender também a de componente props do React. Estender o quê? Um botão. Recebe o children, que é um React Node. E vamos receber essas propriedades aqui, que a gente vai ter o children e o restante. Então a gente vai poder receber um clique, tudo certinho, da maneira que tem que ser.
Beleza? Vamos agora partir para a criação das variantes, tá? Então a gente vai ter duas variantes por padrão. Para a criação de variante, a gente tem uma bibliotecazinha muito legal, que é essa aqui, ó, class variance authority. Tá? Vamos fazer a instalação dela aqui. Show de bola. Vamos começar então a criação dessas variantes. Eu vou criar aqui uma constante, card action variantes. Estou utilizando a minha colinha aqui, né, para lembrar. A gente faz importação desse CVA, que vem lá dentro da biblioteca. Tá? O primeiro parâmetro que ele recebe são as classes padrão. Tá? Então a gente vai criar aqui umas classezinhas padrão do botão. Então flex, item center, gap 2, roundedmd, px4, py2, text sm, fonte semi-bold. Beleza. A transição vai ser all, né? Porque eu vou ter um hoverzinho aqui colocando um brightness de 75. Então quando passar um mouse ele vai dar uma escurecida. Isso aqui já vai ficar legal. Aí o segundo parâmetro que ele recebe são realmente um objeto com as variantes. Tá? Então, as variantes. Aqui eu poderia criar qualquer nome, mas eu gosto de utilizar variante também. Então, a hora que eu for adicionar lá no botão, eu vou botar, por exemplo, variante default, um exemplo, né? Então, por causa desse nome aqui. Então, beleza. Vamos criar aqui a nossa default. Ele vai ter aqui um BG Violet 500, que é o que eu estou dizendo padrão, e um text white. Aí a gente vai ter também um outline, que é a segunda versão do botão ali, né, sem o fundo. BG transparente. Nem precisaria colocar, mas eu boto para garantir. A borda e um Borders Inc 700. Beleza. E aí, por fim, depois das variantes, se for dar um Ctrl espaço aqui, a gente pode receber quais as variantes padrões. Então, a variante padrão da variante é default. Então tá aqui, tá criado o nosso. E aí a única coisa que a gente precisa fazer além de estender o componente button, né? O componente props de button, a gente estender também variante props, que vem lá dentro da biblioteca, passando type of de card action variante, que vai pegar todas essas opções aqui e transformar numa tipagem, né? E é isso em resumo. Tá? Então vamos dar aqui. Beleza, isso aqui era só um errinho de SLint, só desabilitei aqui no VS Code e já tá ok aqui o componente, fechou? Beleza, vamos continuar aqui. O que a gente vai ter que receber aqui de mais propriedades, só para finalizar, é o seguinte, vai ter que receber a variante, que é a propriedade, né? Então a gente está estendendo junto aqui, a gente tem que receber também a variante. E aqui no nosso termo de merge, a gente vai utilizar o seguinte, nosso card action variantes, ele executa como se fosse uma função, recebe a variante e as class name, que a gente pode editar, tá? Então aqui faltou só puxar a class name e fechou. Então tá criado o nosso botão, né, nosso componente de botão. E agora a gente vai utilizar ele para vocês verem como é que ficou. Beleza? Card action. Beleza? E aqui no nosso footer, a gente vai criar os nossos dois botões, né? Então vamos criar aqui primeiro o de cancelar. Então card.action. Ele vai ter uma variante de outline. Fechou? Como ele recebe um children, eu preciso botar aqui o conteúdo, né? Então cancelar. E aí, o interessante é que como eu consigo botar as class name, ele já mistura tudo junto com as variantes. Consigo botar aqui, por exemplo, um hover com BG de 500. Para realmente mostrar para a pessoa que quando passa o mouse, ele dá um 500 ali, beleza? Só vamos adicionar uns últimos estilos aqui para ficar perfeito, que é um cursor pointer. Faltou, como eles o termo de zero tudo, né? Então faltou isso. E aí, quando tá aqui no outline, um text white também, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Fechou. E vamos tirar esse descriptive aqui que eu tinha adicionado. Acabei não mostrando aqui na aula.
Beleza. Tá adicionado. Tá aqui o botão de cancelar. Tá? Show de bola. Aqui no layout ele é um pouquinho mais fininho, mas isso também se dá por conta da fonte. Depois a gente vai dar uma ajustada. Vamos criar o nosso segundo botão. Card.action. Ele vai receber aqui um confirmar inscrição. E o interessante é que a gente pode passar aqui também alguma propriedade, né, se for necessário. Mas nesse caso aqui a gente vai utilizar também o nosso ícone. Então, card.icon. Fechou? Vamos passar o ícone, que vai ser o check icon. Show de bola. Está formatado. Então aqui a gente já tem o nosso componente. E aí só faltou, como ele deve estar puxando aqui uma cor que eu não estou utilizando, né, que eu ajustei. Então só vou trocar aqui de volta para cadê? Padrão aqui, para Violet 500. Isso aqui o de você já vai estar correto, né? Eu só estou ajustando o meu aqui mesmo. Beleza, tá criado. Então olha só que legal. A gente tem um mesmo componente de botão de duas maneiras diferentes que também recebem conteúdos diferentes, né? Então isso é muito interessante, facilita demais, tá? E agora, pessoal, vamos só, para finalizar, colocar todos os tails de merge nos componentes, né? Então tem alguns que não recebem, então, por exemplo, como esse. Vamos estender o root aqui, a gente vai estender o componente props também. Beleza. De uma div, né? Vamos receber o class name e as props. E aqui dentro ele recebe as props. No nosso class name, ele pega o tail de merge, passamos os conteúdos padrões e recebe o restante das class name. Eu vou só formatar aqui. E aí o restante que tem aqui, a gente poderia fazer o mesmo, mas é o mesmo processo, vocês podem ficar à vontade em fazer, né? Literalmente só ir estendendo o que for o componente. Então aqui estender o P, aqui estender uma div e tal. Mas de resumo a gente já tem o nosso card aqui. Aí só para finalizar o projetinho aqui, eu vou botar só a fonte para a gente seguir o padrão. Eu já vou pegar direto aqui no que eu tenho a cópia aqui, que é mais fácil, depois você já fica com acesso, tá? Então tá aqui, eu vou copiar, colar aqui essa fontezinha e só vou no nosso Global CSS, que eu só vou colocar, vou adicionar em todos os componentes mesmo, fonte family, aí o nome da fonte aqui que eu estou utilizando é Plus Jakarta Sense. Vamos ver se já aplicou aqui. Por padrão, não funcionou. Deixa eu só aplicar important em todos aqui. E vamos ver se eu preciso reiniciar aqui a aplicação. Não tá pegando. Deixa eu ver. Vou tentar botar só no HTML e body. Não. Vamos ver aqui na Google Fonts. Beleza. Plus Jakarta Sense. Deixa eu ver como é que tá a importação dela aqui. Plus Jakarta Sense. Vamos ver se assim funciona, se ele não tá misturando. Aí foi. Já aplicou, só faltava colocar um sans serif ali no final também. E boa. Fechou? É isso, pessoal. A gente pode só ajustar um pouquinho aqui, talvez o font medium ficou muito. Vamos colocar aqui um light. Fica melhor. E também tem uma propriedade que eu gosto de utilizar bastante. Que... Vamos ver se eu consigo botar o apply aqui. Anti-aliased. Que essa propriedade também deixa as fontes um pouquinho mais visíveis. Acho que ficou muito fina a fonte realmente. Vou deixar no medium aqui. Ó. E aí a gente tem um resultado bem interessante. Aí agora olha só que legal. Eu vou literalmente replicar o nosso componente.
E vamos dizer que nesse aqui a gente não vai ter descrição, não vai ter o ícone aqui. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Sei lá, a gente não vai ter o botão de cancelar. Então, olha só que legal, a gente consegue de uma maneira só, um componente padrão, transformar ele totalmente em outro, né? Então isso é muito legal. Até se eu tirar aqui ó, o header, ele fica só o componentezinho mesmo de input. Então esse é a grande vantagem do pattern de composição aqui dentro do React. E eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem interessante, uma aula simples, mas que eu acho que agrega muito conhecimento para vocês, principalmente dessa parte de componentes, tá? É isso, pessoal. Fechou. Obrigado. E quem puder curtir e compartilhar vai ajudar muito o canal e me motivar a continuar gravando mais vídeos. Fechou? Valeu!